diz-nos assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pois haverá tempo, então, de eles não suportando a sã doutrina, pelo contrário, eles cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Preste atenção, esses mestres são segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos pela sã doutrina, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que Deus então nos abençoe. Eu quero pensar com vocês hoje sobre a Bíblia, a igreja e a teologia coach. Irmãos, coach é uma palavra inglesa que define a formação pessoal, onde um instrutor ajuda o cliente a crescer na vida. O termo coach vem da era medieval, inspirado na figura do cocheiro. Vocês lembram do cocheiro? O cocheiro, ele era um sujeito especialista em treinar cavalos, em conduzir cavalos. Ele era o homem que conduzia a carruagem. A ideia de um instrutor responsável por conduzir pessoas vem dessa época. Então o objetivo era que tivesse uma pessoa que pudesse treinar o ser humano para que esse ser humano fosse bem sucedido na vida e chegasse ao sucesso. A atividade coach surgiu em 1830 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O termo era usado para definir então um professor particular que preparava o aluno para provas e teses. Com o passar do tempo, o termo passou a ser usado também para indicar um instrutor ou treinador de cantores, de atletas, de profissionais e de atores. Os espíritas pegaram essa ideia e dizem que para o sucesso da nossa caminhada interna, nós precisamos usar símbolos e alegorias. Para o espiritismo, símbolos e alegorias facilitam a nossa compreensão da vida e nos faz viver a vida de modo mais fácil e descontraído. Eles dizem que o corpo é uma carruagem puxada por cavalos, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções. O cocheiro é a nossa mente, que dirige a diligência e os cavalos. Dentro da carruagem está o nosso eu, que precisa evoluir. Então preste atenção, sempre o Espiritismo traz essa ideia da evolução, do desenvolvimento espiritual. A psicologia usa a mesma alegoria do Espiritismo para dizer que os cavalos representam as emoções e os sentimentos, que jogam o homem de um lado para o outro. O cocheiro representa a mente humana, responsável por conduzir a carruagem e os cavalos. A carruagem representa a matéria, o corpo físico do homem. Nas pessoas comuns, essas partes elas não se encontram muito bem harmonizadas, e são os cocheiros que vão colocar isso em ordem. Por isso, os homens comuns precisam de cocheiros que os guiem. Esse cocheiro, ou coach, usará um mix de técnicas e recursos vindo de várias áreas. Por exemplo, eles vão usar técnicas da psicologia, da hipnose, da neurociência, da administração e planejamento estratégico, entre outras coisas. O objetivo é a conquista de grandes vitórias, fazer dos seres humanos vencedores no âmbito social, familiar, espiritual e principalmente no financeiro. Com esta mesma visão, então, surge a teologia coach, que invadiu as igrejas antes da pandemia e agora ganhou um espaço muito grande nas redes sociais e que está voltando aí com força total. Como igreja, nós temos que avaliar essas questões, essas novas teologias
essas ideias que surgem, e nós temos que dar uma resposta, em primeiro lugar para nós mesmos, em segundo lugar para aqueles que nos cercam. E a primeira coisa que eu teria a dizer é que a teologia coach promete fazer do crente um ser melhor e mais eficiente na vida pessoal. Eles prometem. Agora, isso mesmo que você ouviu, a pseudo-teologia coach promete fazer de você um vencedor em todas as áreas, principalmente na sua saúde mental e também na área financeira, um ser melhor em busca de seus objetivos, um ser próspero economicamente falando. Ao contrário da filosofia implantada nas grandes empresas que visam motivar seus funcionários, os coaches misturam técnicas de filosofia, psicologia e com princípios bíblicos ligados a promessas que vêm da palavra de Deus. O problema é que essas promessas e esses princípios, eles são retirados do contexto geral das Escrituras. E todo texto retirado do contexto, ele vira pretexto. Ou melhor, a teologia coach mistura teologia da prosperidade, autoajuda, confissão positiva para motivar os crentes. Crentes eu vou colocar aqui entre aspas, o que acaba se tornando um erro gravíssimo. Quando Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ele exortou os servos a obedecerem e a servirem bem os seus senhores segundo a carne. E Paulo disse que eles deveriam fazer isso com temor, com sinceridade, motivados como se eles estivessem servindo a Cristo. Ou seja, Paulo vai estar dando uma instrução, uma exortação à igreja de Éfeso. E ele diz que todos os membros daquela igreja, eles deveriam servir aos seus senhores, aos seus patrões, como se eles estivessem servindo a Cristo. Isso significa que eles tinham que dar o seu melhor. Paulo não disse que eles seriam prósperos a ponto de se tornarem senhores um dia. Esse é o problema com essas teologias. Eles trabalham para que todas as pessoas se tornem patrões no futuro, não é? E um dia eu vi alguém dizendo a seguinte coisa: se todos se tornassem donos de padaria, quem faria o pão? Onde estaria o padeiro? Não é? Se todos se tornassem empresários, quem ia comprar? Onde estariam as pessoas comuns? Então Paulo não disse que se eles servissem bem, um dia eles seriam ricos e prósperos. Paulo não disse isso. Não há nenhuma promessa dentro das Escrituras afirmando que você seria próspero, bem sucedido, e que um dia, se você fosse convertido ao cristianismo, você seria rico. Mesmo porque, se nós observarmos o nosso líder, o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos que raposa e ave do céu tinha mais coisa do que ele, porque ele não tinha onde repousar a cabeça. Então Paulo disse: sirvam os seus patrões como se vocês estivessem servindo a Cristo. Paulo não disse que o potencial interior deles faria uma vida melhor para todos eles, que eles seriam prósperos explorando o potencial interior, mesmo porque Paulo sabia muito bem como funcionava o interior do ser humano. Paulo falou de servir apenas e servir bem. A teologia coach não visa o melhor para a igreja, muito menos para o reino de Deus. A teologia coach visa apenas alcançar pessoas para a prosperidade pessoal e financeira, uma visão humanista da vida. A maioria dos chamados cristãos hoje, eles esqueceram a mensagem da cruz. Eles esqueceram que eles devem crucificar o velho homem. Eles esqueceram que conversão começa com arrependimento. Eles esqueceram que no mundo nós teríamos aflições. E eles tentam trabalhar seres humanos prósperos, felizes, bem-sucedidos e ao final de tudo ricos. Segunda coisa que eu queria dizer: não é errado motivar pessoas, mas misturar com teologia e Bíblia, aí é pecado. Ou seja, quando nós olhamos as Escrituras lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus proíbe toda e qualquer mistura. Quando Deus está orientando Israel, hoje pela manhã eu trouxe um detalhe da lei, daquela época, e agora eu vou trazer um princípio. Quando Deus estava orientando Israel a plantar, Deus disse: vocês vão fazer uma carreira de milho
E se vocês forem implantar uma outra cultura, feijão por exemplo, façam uma vala no meio. Para que isso? Para que as raízes não se misturassem e ocorresse uma anomalia. E aí, aqueles que estariam plantando, eles não teriam nem milho e nem feijão. Então Deus está ensinando: você quer plantar milho? Então você prepare uma área de terra e você plante em fileiras milho, milho, milho e milho. Se você quiser plantar feijão, você prepara uma outra área de terra e você planta feijão, feijão, feijão. Se você for plantar culturas separadas, faça uma vala no meio. Por que esse princípio? Deus está tratando do princípio do sincretismo. O que é sincretismo? É o hábito que muitos crentes têm de ir lá no mundo, pegar as ideias do mundo e trazer para dentro da igreja, pegar as práticas do mundo e trazer para dentro da igreja. Observem que agora é comum a maioria das igrejas ter meninas dançando, né? Aqui na frente enquanto se canta. De onde foi que eles aprenderam isso? Vocês viram na inauguração do tabernáculo lá, ou na formação do tabernáculo, Deus mandou colocar algumas jovens lá bonitinhas dançando na frente do sacerdote? Não, Deus nunca mandou isso. Então, quando nós olhamos para essas seitas, e seitas com placas de igreja, associam práticas do baixo espiritismo e usam de forma sincrética em seus cultos. Um exemplo disso é o sal grosso. Usa-se muito sal grosso por aí para espantar mal-olhado. Tem gente até hoje praticando a chamada terapia do amor, fazendo aquela corrente de 7 dias, para ver se Deus dá alguém para tirar essa pessoa da solidão. As pessoas estão se cercando de videntes e de gurus espirituais, gente que atribui poder a certos líderes religiosos, e esses se aproveitam para vender todo tipo de objeto consagrado, vendido para abençoar. Eu já ouvi dizer que tinha nego vendendo vassoura aí a R$1.000. Vocês imaginem você comprar uma vassoura a R$1.000, né? Se você quiser comprar, fique à vontade. Eu ainda estou comprando de R$7 no comércio lá próximo de casa. Então, promovem as chamadas reuniões de descarregos. Imaginem a igreja do Senhor Jesus Cristo fazendo uma sessão de descarrego. Sessão de descarrego, eu cresci ouvindo isso no terreiro de Macumba, lá do Mãozinha, no São Jorge, né? A Alzimira conhece muito bem, né? E preste atenção que o nome é Macumba. Se fosse coisa boa, era boa cumba. Então o negócio é mal mesmo. Cresci ouvindo isso. Observe, tem gente por aí que faz despacho gospel, bebe água ungida, benzida, garrafada consagrada. Já ouviram falar nessa? Garrafada consagrada do tempo dos apóstolos. Imaginem se alguém guardou uma garrafa ungida do tempo dos apóstolos. Quando eu era pastor da igreja congregacional, eu estava passando em frente ali o antigo café garçonete, lembra? Lá na Constantino Neri, próximo ao Olímpio, e tinha uns caras da Universal vendendo água do Jordão. Eles estavam vendendo água do Jordão. E aí eu perguntei dele: como foi que essa água chegou até aqui? Vocês trouxeram de avião? Ela veio canalizada? Ou de onde é essa água? E aí o sujeito virou as costas e, né, me tratou mal. Não sei se ele me xingou, mas me tratou mal. Mas as pessoas precisam fazer esse tipo de pergunta: como chegou até aqui? Que história de água do Jordão é essa? O que a água do Jordão tem que a água do Rio Negro não tem? Não é? Então as pessoas atribuem poder às coisas e não tem. Então ungem objetos com óleo, né? Conversam com demônios, entre outras coisas. As seitas exploram isso, as pessoas gostam disso. Então Deus está dizendo que juntar técnicas coach com teologia bíblica é sincretismo, e sincretismo é pecado, é misturar as coisas. Terceiro lugar, a teologia coach nega a natureza humana caída herdada de Adão. O coach leva os seus ouvintes a crerem que eles são bons, que eles têm potencial dentro de si, que eles podem ser prósperos e que eles serão felizes e bem-sucedidos. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus disse que do coração do homem procede o quê? Maus desígnios. Paulo disse que as obras da carne mostram o homem natural, quem ele é, o que ele produz. Um homem morto espiritualmente,
separado de Deus, preso em suas ofensas e pecados. O homem não possui recursos espirituais para a salvação, nem para ser feliz sem Deus, de maneira nenhuma. Se o homem possuísse esses recursos, o Senhor Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Se o propósito de Deus fosse que o homem fosse sempre feliz, bem-sucedido e rico, ele não teria permitido a entrada do pecado no mundo. Precisamos entender essas coisas. Na teologia Cote, você não precisa nascer de novo, nem ser recriado em Cristo. Com você está tudo bem, está tudo tranquilo. Ou seja, Deus vai usar tudo que você tem, todo o seu potencial, tudo de bom, para levar você ao sucesso, dizem eles. Você declara, determina, e Deus vai usar as virtudes do seu coração para abençoar você. Imagine, Deus vai usar as virtudes do seu coração para abençoar você. Irmãos, o que Jeremias diz sobre o coração? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Como é que Deus vai usar coisas enganosas? Se Deus precisasse usar o que o homem tem no seu coração, Ele não teria dado a sua palavra. Porque quando Ele promete a sua palavra ao seu povo, Ele disse que um dia tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E esse coração de carne seria capaz de receber a sua palavra para poder entendê-la e eternizá-la. O coração de pedra não teria condições disso. A partir daí nós precisamos entender que Bíblia é questão de leitura, de interpretação de texto, de entendimento, de revelação e de iluminação do Espírito Santo de Deus. O que esses cocheiros usam para atrair as pessoas é tudo aquilo que a Bíblia diz que está morto e contaminado pelo pecado. Eu vou repetir, tudo que eles usam para dizer que você vai ser feliz e bem sucedido é tudo que a Bíblia diz que está morto e contaminado pelo pecado. Seu coração está morto e contaminado pelo pecado, sua mente está morta e contaminada pelo pecado, suas ações estão mortas e contaminadas pelo pecado. Não há nada que você possa oferecer a Deus que não venha manchado pelo pecado. Um dia um teólogo deu a seguinte explicação, Davi Charles Gomes: para você entender o que é a natureza caída e para você entender o que foi a imagem perdida, ele disse que você pode pegar tudo que você tem de bom e você preparar um pudim daquele saboroso, delicioso, e ele está perfeito, só que você vai oferecer para Deus. O problema é que Deus não pode aceitar, porque quando você toca nesse pudim para oferecer a Deus, você acaba contaminando esse pudim. Então tudo que o homem oferece para Deus vem contaminado pelo pecado. Essa história de dizer que você venha como está e permaneça e use o seu potencial, não é verdade, porque Deus, Ele tem um projeto tríplice para nós. A primeira coisa que Ele pensa ao respeito dos eleitos é a salvação deles. Deus vai salvar os eleitos, mas os eleitos não vão continuar como estão, contaminados no mundo. Deus vai purificá-los, vai lavá-los pelo sangue de Jesus, vai santificá-los para que eles possam ser usados. Se você ler Ageu, capítulo 2, tem uma pergunta lá, pergunta agora ao sacerdote que vai preparar o sacrifício e que vai fazer o sacrifício, se ele pegar o pão ou cozinhado e esse material tocar nas suas vestes, ele vai ficar santificado ou vai ficar contaminado? O texto diz vai ficar contaminado. Então tudo aquilo que você pega do ser humano e mistura com a palavra de Deus, você não está santificando o que é humano, você está contaminando aquilo que é santo. Por isso que durante muito tempo, os teólogos mais sérios, eles tiveram uma batalha com relação às chamadas letras santas com as músicas do mundo. A música do mundo não vai ser santificada pela letra, a letra vai ser contaminada pela música. Então Deus pede que nós entendamos isso, essa questão da mistura, a questão do sincretismo. Você não determina nada para Deus. Deus não vai poder usar nada que você tem de virtude, porque quando Deus olha para nós, para não sermos destruídos, Ele vai olhar o sangue de Cristo, porque se Ele fosse olhar as nossas iniquidades, nós seríamos destruídos. E é isso que Davi diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, mas eles têm.
E a grande diferença está no sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para essas ideias, eu vejo que tudo aquilo que precisa ser mortificado pela nossa carne, lembra que Paulo diz? Fazei, pois, morrer a vossa natureza, o que? Terrena. Tudo isso que a Bíblia me manda mortificar, eles dizem que são virtudes e que pode ser usado por você. E eu digo que tudo isso que os coaches querem usar faz parte da natureza humana caída, faz parte do velho homem. Esses artistas de palco, tem um deles que é chamado de Vitor Azevedo. Esse cara, ele tem algumas pérolas que eu quero dizer para você. Primeira pérola dele, ele disse: quando eu olho para Deus, eu me vejo tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Preste atenção, esse imbecil está dizendo que ele é superior a Deus. O que ele está dizendo? Que ele é melhor do que Deus? Ele foi mais longe, não parou por aí não. E ele disse que se Jesus estivesse no Éden, no lugar de Adão, Jesus teria pecado. Então, queridos, por mais que as pessoas acham bonitas essas coisas, por mais que as pessoas elogiem, olhem que as pessoas gostam de ser elogiadas e homenageadas. E essas pessoas que vão atrás desses caras, vão para determinados locais onde eles ouvem uma mensagem que eles jamais vão pensar em se arrepender. Eles vão sair de lá se achando semideuses, porque eles são elogiados, eles são ditos que possuem virtudes, eles são seres humanos bons, eles têm como evoluir, eles são pequenos deuses. David Copeland, um dia ele disse o seguinte: observa a formação do pensamento. Ele disse: cachorro quando tem filho tem o quê? Cachorrinho. Peixe quando tem filho tem o quê? Deus quando tem filho tem Deusinho. A ideia era levar isso, as pessoas a crerem nisso. E quando alguém ouvir isso, o desinformado, ele dá um berro lá, glória a Deus, aleluia, né? Faz essas coisas. Então, por mais que as pessoas achem bonito, mas isto é doutrina de homens ou doutrina de demônios. A saúde física, a confissão positiva da teologia prosperidade e a própria prosperidade financeira deu lugar à saúde emocional, à psicologia e à prosperidade existencial prometido por esses caras. Esses caras tentam trabalhar isso. Na teologia coach, o pecado não existe. Você nunca vai ouvir ele dizendo que você é pecador. Você nunca vai ouvir ele dizendo que Deus pune ninguém. Deus é bonzinho, amoroso, só quer o melhor para você. Problemas espirituais não existem, é tudo psicológico, pode ser trabalhado na sua cabeça. Um dia eu estava conversando com alguém de uma igreja chamada Messiânica, e ele disse, a pessoa estava explicando lá que a dor, ela não é real, ela é psicológica. E aí eu chamei ele no canto e eu pedi para dar uma martelada no dedo dele. O senhor me permite dar uma martelada no seu dedo? Ele disse: por que o senhor está fazendo esse tipo de pergunta? Se a dor é psicológica, o senhor não vai sentir ela, correto? Então a gente precisa usar o bom senso e a massa encefálica que tem, tá? E aí esses caras dizem: olha, você é superior a Deus, você tem potencial, você precisa desenvolver, você precisa ser trabalhado por um coach. Enquanto Paulo diz para nós que ele se sentia um miserável. Paulo dizia assim: o bem que quero fazer, se eu não consigo, miserável homem que sou. Paulo se sentia um miserável. Os coaches se acham o máximo. É fácil, irmãos, massagear o ego de quem é amante de si mesmo. As pessoas que vão atrás dessas mensagens, vão atrás desses líderes, vão atrás desses pregadores, são pessoas que amam a si mesmo e não procuram o amor de Deus. Quem ama a si mesmo não liga para heresias. O que importa é sentir-se bem com o que ouve. Deixa-me colocar uma coisa aqui. No dia que você ouvir um sermão que você não se entender como um miserável, pecador, desgraçado, que precisa da graça de Deus, não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho deve fazer o homem cair em si. O evangelho deve fazer o homem pensar em mudar de vida.
O Evangelho deve fazer o homem reconhecer a sua pequenez e o seu estado caído de condenação ao inferno. Isso é Evangelho. O Evangelho é para ser pregado, para que todo aquele que nele crê, ele receba a vida eterna. E por que ele vai receber a vida eterna? Porque ele já está morto em delitos e pecados, ele já está condenado ao inferno. Para terminar, eu quero trazer um outro exemplo. Tem uma mulher chamada Simone Pôncio. Essa família é uma família problemática lá do Rio de Janeiro. Essa mulher se intitula pastora, e ela é pastora de uma igreja que ela mesma fundou. E preste atenção, o nome da igreja dela é a Igreja Pentecostal Ana Batista. Só o nome já tem um problema grave aí que eu vou já explicar para vocês. Essa mulher, ela celebrou o primeiro casamento gay na sua igreja, e para fazer uma comemoração, ela fez um ensaio fotográfico nua por trás de um véu com os dois gays que tinham acabado de casar. A herege então fez uma sessão de inúmeras fotos ao lado de dois homens nua, a fim de mostrar que ela era uma mulher despida de todo e qualquer preconceito. Vejam a que ponto nós chegamos. Observem o nível dessa gente. O nível dessa mulher é tão baixo que ela não se toca nem no nome da igreja que ela colocou, porque o nome da igreja dela, Igreja Pentecostal Ana Batista, ela não conhece a história dos Ana Batista. Essa impostora não sabe absolutamente nada sobre o anabatismo. Os anabatistas foi um grupo que que não aceitou as doutrinas do cristianismo, do catolicismo romano. Eles eram cristãos, e quando eles viram a implantação de toda a igreja das doutrinas católicas romanas, eles se levantaram contra o pedobatismo. O que é o pedobatismo? O pedobatismo é o batismo de criança. Então os anabatistas, eles são conhecidos como rebatizadores. Por que eles são chamados de rebatizadores? Porque eles eram contra o batismo de criança. Então quando a pessoa chegava na igreja deles, lá, os anabatistas, e que eram convertidos, eles eram rebatizados, porque eles não aceitavam o batismo praticado pela igreja católica. Então observem que nós chegamos a este nível, e por superestimar, essas pessoas, nós superestimamos esses líderes. Se vocês prestarem atenção, eu acho muito interessante as postagens das redes sociais. Se você quiser ter pouca curtida, comente alguma coisa sobre qualquer igreja. Pode ser do Macedo, pode ser desses caras, pode ser da Internacional da Graça. Ninguém curte, o pessoal fica calado. Por quê? Porque nós no Brasil desenvolvemos a seguinte cultura: se o cara fala em nome de Deus, não importa o que ele faz, infelizmente. E aí nós temos por aí, as irmãs célebres, como a irmã Joelma, como a irmã Carla Pérez, como a irmã Gretchen, e por aí vai. Então observem o nível, observem aonde nós chegamos com esse tipo de ideia. Gente que comete todo tipo de pecado, de bizarrice, usando a Bíblia, e ninguém diz nada. O cocheiro que guia os ignorantes diz que vai aprimorar o que você tem de melhor dentro do seu coração. Irmãos, eles contrariam a Jesus quando Jesus diz que do coração do homem procedem os maus desígnios. Do coração dos homens procedem homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. E aí Jesus diz que são essas coisas que contaminam os homens. E quando os adventistas estão proibindo você comer carne, Jesus diz: olha, aquilo que você come vai para o seu estômago, e do seu estômago depois é colocado para fora. Mas essas coisas aqui que contaminam o homem, que os cocheiros espirituais exaltam, é tudo aquilo que nós deveríamos jogar fora. O apóstolo Paulo nos faz pensar em Gálatas 5,19 sobre o que há dentro de nós. Quais são as obras da carne, as obras de um homem natural? Paulo diz: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções, invejas.
embriaguez, orgias, entre outras coisas. Quem segue os cocheiros espirituais não consegue crer em Deus e sua palavra. Quem está atrás desse tipo de mensagem jamais vai conseguir crer em Deus. E observem que geralmente as pessoas que não têm uma boa doutrina sobre a pessoa e sobre a soberania de Deus sempre questionam por que o homem é colocado lá embaixo, por que o homem é deixado na sua posição de pecaminosidade, por que o homem é jogado no inferno, por que Deus não abençoa todo mundo, por que Deus não salva todo mundo, como se Deus tivesse a obrigação de salvar todas as pessoas. Então, nós precisamos voltar para as Escrituras, nós precisamos voltar para entender o que foi que aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo disseram. Vocês lembram? Quando chegaram com ele e disseram: se vocês não se curvarem diante da estátua, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Ele disse: se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Eles não disseram assim, presta atenção, nós não nos curvamos, Deus vai honrar a nossa fé e Deus vai nos manter vivos. Eles não disseram isso. Eles disseram: Deus tem todo o direito de nos matar, Deus tem todo o direito de nos deixar jogar dentro da fornalha. E por isso que eles disseram: se Deus quiser, Ele vai nos livrar, senão nós vamos morrer, mas não vamos nos curvar diante da tua estátua. Esse tipo de atitude são ações de seres humanos que entendem a soberania de Deus, que sabem que Deus tem o direito de exaltar a um e abater a outro, que Deus abençoa quem quer, que Deus salva quem quer, tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Então os coaches deveriam pensar isso. Eles usam na realidade a Deus como pretexto para expor aos amantes de si mesmo o que eles têm na mente. O que essas pessoas têm na mente? Essas pessoas têm na mente de que eles são poderosos sim, de que eles são vencedores sim, de que eles são o máximo, de que eles têm todo um potencial, eles não precisam de Deus. Irmãos, e se vocês olharem, até mesmo alguns que dizem crente, vivem postando essas coisas de manhã aí, né? Mandam uma mensagem para você: olha, entregue o seu dia na mão de Deus, né? Se o cara tem o dia na mão dele, para que ele vai entregar para Deus? Então toca o teu dia, não está na tua mão? Não é? Olha, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quantos não cantaram isso por aí? Né? Você é o máximo, você é a coroa da criação de Deus. Não é? Você é um miserável pecador, e se não fosse a graça de Deus, você continuaria na lama. Nós abrimos a boca para dizer que nós damos honra e glória a Deus, mas na realidade nós estamos dando honras e glórias a nós mesmos. Então esses caras, eles são pecadores, guias cegos, que estão guiando outros para o buraco iguais a eles. Esses que acreditam nessas doutrinas e nessas ideias são pecadores, se sentem perfeitos e são mais do que vencedores sem Cristo. O apóstolo Paulo disse que ele não tinha mais condições de viver, mas ele viveria em Cristo. Ele diz: olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo disse Cristo vive em mim? Porque as suas ideias eram diferentes das ideias de Jesus, as suas ações eram diferentes das ações de Jesus, os seus conceitos eram diferentes do conceito de Jesus. E ele diz: tudo isso eu considerei o que? Perda, refúgio, joguei para trás para seguir a Cristo. Então, irmãos, a verdadeira igreja, ela tem o dever de rechaçar isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a verdadeira igreja de Cristo tem a responsabilidade de colocar um ponto final nisso, de dizer que essa é uma mensagem pervertida. Nós temos que calar a supervalorização de pecadores que se julgam iguais ou melhores do que Deus. Hoje nós estamos fazendo essa homenagem no dia do pastor, muito justa, eu agradeço a Deus. Mas também hoje, segundo domingo do mês, é de culto de missões aqui. E uma das missões da igreja é pregar a verdade, falar a verdade, pregar o Evangelho e o Evangelho da cruz. Nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Que Deus nos abençoe.